Ô padre, como é que funciona essa saída de um padre? Padre César tinha que passar 6 anos, está passando 4 anos, certo? Como é que funciona essa saída, padre? Como é que funciona na ordem salesiana isso? Meu caro André Luiz, antes de mais nada, a gente tem que compreender uma dinâmica que é uma dinâmica da igreja, né? Nós fomos pegos todos de surpresa com a transferência do Padre César. Na verdade, não há um tempo específico para que o padre fique. Havia, na verdade, no direito canônico, antes da reforma de 1983, o direito canônico, ele dava alguns títulos definitivos, às vezes até perpétuo, de padres, mas os bispos, depois dessa reforma, eles mudaram, de tal forma que o bispo hoje, numa diocese, ele dá raramente o título de pároco a um padre. Ele dá o título de vigário, de administrador paroquial, de tal forma que a qualquer momento pode tirá-lo. Administrador paroquial está tomando conta daquela paróquia até o coordenador primeiro, que é o bispo, tomar ou achar, junto com seu conselho, que a missão exige do padre um outro lugar. Agora nós tratamos também da congregação salesiana. Na verdade, a congregação salesiana, da qual eu participei e devo muito à minha formação, ela não depende diretamente do bispo, apesar de estar em comunhão com ele. A gente tem que entender que a paróquia, ela não é da congregação salesiana. A paróquia, ela é da diocese, mas está confiada aos salesianos. De antemão, eu gostaria de dizer que essa transferência, o senhor bispo Dom Severino, não tem nada a ver. Por quê? Porque Dom Severino acolhe o padre que a congregação confia à paróquia. Então, Dom Severino, inclusive, intercedeu junto ao inspetor Diego Vanzetta para que Padre César, pelo menos, ficasse mais algum tempo. Mas como acontece esse processo na congregação salesiana? Nós temos um superior geral em Roma e temos um superior na região, no caso, os salesianos do Nordeste. Esse superior, junto com o seu conselho, é que a cada ano ele reavalia as comunidades e a caminhada de cada uma dessas comunidades, incluindo os colégios, paróquias e obras sociais, e a partir disto ele toma a sua decisão. Então o Padre César, inicialmente, junto com o conselho, o inspetor havia acordado na carta de obediência anterior, inclusive, tinha colocado que o Padre César iria, combinado entre ele e Padre César, ficar 6 anos inicialmente. O que mais se estranhou foi essa transferência repentina. Então, o que nós podemos dizer é que a transferência de um padre, ela é legítima. Ela é, não para o povo achar que de repente é o padre que quer ir, ou é o superior por caprichos. Pode haver esse capricho, mas num primeiro momento, e aí é onde eu gostaria de tocar esse assunto importante, é que a igreja, ela tem uma autonomia específica de transferir os seus pastores confiados a partir do bispo ou dos superiores religiosos. No caso da congregação salesiana, o superior primeiro é o inspetor, o padre Diego Vanzetta. Ora, nesse sentido, a gente pode dizer que houve, segundo o inspetor, uma recolocação de forças de pessoal para que o Padre César assumisse a paróquia de Areia Branca. Isto é legítimo em termos canônicos, isto é legítimo em termos eclesiais. Nesse sentido, a autonomia da igreja, a quem nós devemos a educação, a autonomia da congregação, a quem nós devemos a presença em Carpina, ela é salvaguardada. Agora, nós temos que olhar, por outro lado, para a perspectiva de que na Igreja Antiga, e isso o Papa Francisco vem nos trazer hoje, neste novo pontificado, na Igreja Antiga quem escolhia os seus bispos e os seus padres eram o povo. Santo Agostinho foi escolhido por aclamação, ele se escondeu porque não queria assumir o episcopado, mas o povo queria como pastor. E hoje o povo, pelos feitos de Padre César, e aqui
eu gostaria de colocar justamente uma palavra sobre isto. O inspetor e o bispo, eles são representantes institucionais, e aqueles que fazem os votos, no caso os religiosos, e os padres que fazem promessa de obediência, eles seguem as orientações desse superior. Tanto que em nenhum momento você está vendo a manifestação do Padre César. Porque o Padre César, uma das qualidades dele, é justamente esta acolhida da missão salesiana. Esta acolhida da transferência numa perspectiva de missão. Agora, nós vamos para outros questionamentos que daqui a pouco a gente pode colocar acerca dessa transferência repentina. A igreja a que nós pertencemos é uma igreja da unidade, porém, ela é gerida institucionalmente. No primeiro momento, ela é assistida na sua essência pelo Espírito Santo, mas institucionalmente ela é gerida por homens. E esses homens são pastores, ou deveriam ser, têm os seus caprichos, as suas vontades e muitas vezes os seus conluios políticos. Isso é fundamental. Há pouco menos de um mês foi comunicado ao Padre César. A carta de obediência deve ter chegado esses dias da transferência dele. Padre César, de um tempo para cá, ele apresentou alguns problemas de saúde, diabetes, ele apresentou uma hipertensão. E essa transferência, justamente nesse momento, para a cidade de Areia Branca, ela é, no mínimo, uma ação truculenta de um conluio de autoritarismo de umas pessoas que não são propriamente pessoas que carregam a autoridade religiosa como tal. Areia Branca para Recife, André, fica 530 quilômetros. Areia Branca para Natal, André, 280 quilômetros. Areia Branca para Fortaleza, André, 291 quilômetros. Com o clima que você já muito bem lembrou aí. Isso no mínimo, e aí eu digo em plena confiança, que ao transferir Padre César para Areia Branca, a congregação está no intuito da fé que nós temos, pensando na sua missão, muito bom, mas não pensou também no bem-estar do seu irmão, do seu filho de congregação, que é Padre César. Padre César fez um bem, está fazendo um bem imenso a Carpina. Tenho acompanhado com carinho cada passo. Um homem profundamente enraizado na fé. Um homem que tem o amor aos pobres de forma infinita. Nenhum pobre, nenhum necessitado que bateu a porta da sala ou da casa paroquial de Padre César recebeu um não ou saiu de mãos vazias. Ele é uma pessoa austera, nada é para o luxo. Ele é daqueles que seguem na risca, como deveria ser assim com todos os seguidores de Jesus. Eu vim para servir, não para ser servido. E uma outra característica importante é o empreendedorismo de Padre César. Desde seminarista, ele já construía capelas em Fortaleza. Ele já tinha essa força de fazer bem o povo, de tratar bem o povo, de que o povo estivesse bem. Dia 31 eu estarei na matriz de Carpina para me despedir desse grande amigo. Pode até ser que mais à frente a gente veja e Deus tire do absurdo ou dos conluios. Deus veja, Deus tire coisa boa, com certeza Ele vai tirar. Ele vai nos ensinar coisas boas. Mas a forma que está sendo feita é autoritária. A forma que está sendo feita não é dialógica. Simplesmente quando se garantiu, ele foi aí por 6 anos, o direito canônico não diz, você vai passar 6 anos. Não, é o bispo superior, no caso salesiano, que diz, você vai por tanto tempo. Ele pode a qualquer momento te transferir pela necessidade pastoral. Mas o problema não está na transferência. O problema está na forma autoritária que foi feita. Mas eu também fui vítima desse autoritarismo. Fui vítima desse autoritarismo em 2006, quando aí estive. Quando aí estive, eu também, com um conluio de pessoas
que não me queriam aí, porque eu incomodava. Se o Padre César, em algum momento, no seu problema de saúde, de hipertensão, de diabetes, porventura, acontecer algo, a congregação, o inspetor salesiano é responsável por isso. Porque está indo para um ambiente, não que seja ruim, o seu povo merece um pastor como Padre César. Toda a comunidade tivesse um pastor como Padre César. Mas aqueles que para lá estão enviando, nessas condições, inclusive de saúde, são responsáveis perante Deus, a sua consciência e diante do povo, pelo bem-estar desse nobre servo de Deus. André, e eu gostaria de lembrar de forma muito fundamental que eu soube de fontes que no momento não é importante a gente lembrar isso, é importante, mas que a gente não pode realmente dizer essas fontes, mas eu tenho certeza e desconfio que houve alguma preparação ou alguma interferência política de forças retrógradas e que estão no governo de Carpina junto aos superiores. O superior é alguém que está disposto a assistir o Espírito Santo, mas à medida que se torna totalmente vulnerável às interferências exteriores e não a da igreja, acaba colocando por terra a sua própria autoridade. Nesse sentido, eu tenho notícias, tenho fatos em que alguns dos que aí estão, devido à transparência, devido à cobrança, inclusive velada, como aí fiz quando aí estive, contra o poder público que não assume sua responsabilidade com o povo, devido a isso e devido a conluios também, inclusive internos da vida religiosa, fizeram com que essas atitudes bruscas de autoritarismo estivessem presentes. Querido André, pois não, meu padre, eu enfatizar um ponto muito importante. Colocando esses conluios, eu quero dizer que essas forças políticas, essas forças adversas à obra de Deus, elas não se sustentam. Ok, a obra padre. de Deus, ela é muito maior. E nesse sentido eu gostaria de dizer o seguinte: não é sobre elas que eu quero enfatizar agora. Eu não quero dar ênfase a esses conluios ou a essas estratégias políticas. Eu quero enfatizar um ponto muito importante que emociona a gente no trabalho de Padre César em Carpina. É a busca que ele fez em cada instante pela unidade dos cristãos. A igreja, depois do Concílio Vaticano II, com a teologia que lá trouxe, que foi um concílio pastoral e não dogmático, ela não se preocupou mais em condenar. A igreja, ela se preocupou em dialogar. E então Padre César em Carpina, ele fez algo muito interessante, que foi a busca de unidade e de diálogo com todas as igrejas cristãs. Todos os pastores que aí estão, todas as forças religiosas, independentemente de que denominação, elas hoje sentem que a saída de Padre César vai ser um golpe à unidade. Um golpe à unidade, por quê? Porque Padre César conversava com o pastor, conversava com todas as denominações cristãs como irmão. Ele buscava em cada um justamente aquilo que Jesus pede, que todos sejamos um, independentemente da forma que a gente vive a fé é a mesma, é na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que ela é movida por formas diferenciadas, mas é a mesma fé. Então essa unidade que ele gerou em Carpina, nunca antes vista, ela traz algo primordial para dizer que não poderia Deus estar achando tão ruim assim a possibilidade de aí ele estar. Eu só gostaria de dizer que essa transferência, se porventura, de alguma forma, houver alguma resquício ou alguma consequência na saúde de Padre César, a congregação, ela é totalmente responsável na pessoa do seu superior. E mais, as forças que aí estão, não se animem, porque vocês não vão mandar na igreja. A igreja, ela é imune a toda e qualquer força política.
apesar de que alguns superiores se rendem a esses caprichos. Nem sempre a vontade dos homens ela aponta para um lado, mas a de Deus ela tira inclusive do absurdo a experiência mais profunda do que deve ser. Temos que agradecer a possibilidade dele aí ter passado, dele ter feito tanto bem. O Padre César sempre foi um ministro obediente. A gente às vezes brincava no seminário com ele, quando ele dizia que a minha vida depende do superior, depende do diretor, depende do papa, do bispo. E a gente ria e dizia como ele era muito dogmático, mas é uma característica dele. Porque, e ele está certo, porque ele em nenhum momento se manifestou, em nenhum momento pediu a ninguém para se manifestar. É a voz do povo e da fé que se manifesta. Então o Padre César, ele é uma pessoa profundamente atenta à voz de Deus e ele acredita, mesmo diante do absurdo, da ação de um superior ou de um conjunto de superiores que muitas vezes vem movido pela estratégia do ciúme e da inveja, muitas vezes diante disso, ele se coloca a serviço do Evangelho e acredita que ali também, assim como Jó, pode tirar o melhor que é a voz de Deus. Ok, padre. Um abraço a Laureano, meu grande amigo, companheiro de luta, e nós estamos aí na luta por uma carpina melhor, uma carpina que seja originária, sem praia ou sem elementos que possa simplesmente copiar elementos de outros lugares. Vamos lutar por uma carpina originária. Quando nós apoiamos a gestão que aí está, nós apoiamos porque acreditávamos numa causa. Eu não tenho nada contra Carlinhos, não tenho nada contra ninguém, mas eu tenho tudo a favor do povo. Lá naquele nosso famoso discurso lá de encerramento de campanha, eu falei: senhor futuro prefeito, olhe para os olhos do povo. Senhor futuro prefeito, fale com as pessoas, ouça as pessoas. André, esse pedido não foi cumprido. Não foi cumprido. Eu acreditei na causa. E o povo carpinense sabe o quanto nós estamos disponíveis de lutar até o último minuto pelo bem de Carpina. Que Deus abençoe meu povo de Carpina, um Natal cheio de graça, cheio de paz, e que muita luz nessa caminhada, e que 2014 seja um ano onde as pessoas possam sorrir melhor, sentirem-se atendidos melhores, os seus desejos e a sua capacidade de viver melhor. Ok, padre, um abraço, padre, um abraço, esperamos o senhor dia 31, um abraço. Se Deus quiser, André, um abraço. Um abraço.